Olá a todos, eu darei início à discussão sobre o livro Psicologia da Aprendizagem, da Teoria do Condicionamento ao Construtivismo. O livro foi escrito por Nelson Piletti e Solange Marques Rossato. Então, no momento inicial, o livro vem falar sobre o behaviorismo e sobre a contribuição de Skinner para esses estudos. O que é o behaviorismo? Behaviorismo vem de behavior, em inglês, que significa comportamento. Então, o behaviorismo estuda as influências que o ambiente exerce sobre a nossa forma de agir, sobre nossas ações. Então, a metodologia do behaviorismo é de estudar o comportamento observável como forma de ajustá-lo ao meio. Nos Estados Unidos, na época de 1950, aconteceram muitas mudanças, e essas mudanças levaram a sociedade a se adequar à nova realidade. Então, o behaviorismo estudou essa questão. Por isso, os Estados Unidos foram o palco do behaviorismo, o principal palco do behaviorismo, que constitui um conjunto de teorias que focalizam o comportamento como o mais adequado objeto do estudo da psicologia. Sendo assim, os sentimentos e outros estados mentais ou subjetivos não são tomados em sua abordagem teórica. Então, para o behaviorismo, explicar um fenômeno significa demonstrar sua funcionalidade. Explicar o comportamento seria assumir controle sobre ele. Por exemplo, se pensarmos nos alunos, nós conseguimos controlar o comportamento dos alunos, à medida que os conhecemos e sabemos quais consequências tem valor reforçador para eles. Por exemplo, quando os parabenizamos por alguma coisa ou os repreendemos. Sobre os percursores do behaviorismo, nós temos Edward Lee T., que ficou conhecido por sua lei do efeito, que dizia que o indivíduo ele responde à punição e à recompensa. Nesse caso, há uma ênfase nas sensações agradáveis e o efeito de prazer é o que fixaria a resposta. Nessa lei, nós vemos o papel das consequências na aprendizagem, que é a base do behaviorismo de Skinner. Nós também temos John B. Watson, que foi o primeiro a usar o termo behaviorismo em 1913 em uma publicação que ele fez de um artigo intitulado Psicologia, como os behavioristas a veem, onde ele dizia que o foco da psicologia deveria ser o comportamento do ser humano, visando prevê-lo e controlá-lo. Então, essa forma de pensar, essa ciência, ficou conhecida como análise comportamental. Na parte do condicionamento clássico, nós temos Ivan P. Pavlov, que foi um fisiologista russo, que iniciou em 1902 o estudo do condicionamento clássico. Ele estudou o comportamento reflexo, que envolve respostas não voluntárias, e demonstrou, através da aprendizagem, um novo estímulo, que é o estímulo neutro, que pode dar uma resposta reflexa já existente. Então, nesse caso, o condicionamento clássico demonstrou que é possível controlar respostas involuntárias reflexas, associando-as a determinados estímulos. Essa teoria não explicava, entretanto, aprendizagens vinculadas a comportamentos como escrever e assistir televisão. Então, vemos que são realizadas pelo indivíduo para influenciar seu ambiente, no caso, essas ações de escrever um texto e assistir televisão. Logo, estaríamos diante de comportamentos operantes definidos como respostas determinadas por suas relações com as consequências. Bom, iniciando sobre o condicionamento operante de Skinner, apoiado a outros tipos de condicionamento, Skinner acrescenta que o seu conceito de condicionamento operante, ele compreende as questões dos organismos que não são influenciados somente por alterações ambientais antecedentes. E a partir disso, ele vem dizer que o comportamento do indivíduo ele gera alterações no ambiente, assim como o ambiente também pode gerar alterações no comportamento do indivíduo. E logo após o seu doutorado, Skinner ele difundiu o que ele nomeou de análise de experimento comportamental, onde nesse experimento ele pôs ratos em uma gaiola, onde havia uma alavanca a qual os ratos, ao se encostarem e empurrarem essa alavanca,
eles, respectivamente, recebiam alimento. Então, ele percebeu que os ratos associavam esse movimento de pressionar a alavanca ao recebimento do seu alimento. Então, a partir disso, ele sugeriu uma teoria a qual afirmava que os comportamentos eles podem ser, de certa forma, governados. E ele foi em busca de teorias que explicassem tal controle. E para Skinner, o comportamento ele está fora do organismo. Então, o que o homem faz é resultado de questões externas e de atitudes específicas. E, deste modo, pode-se perceber que esse comportamento ele pode ser previsível e ele pode ser manipulado. A partir disso, é importante que nos demos ênfase, às contingências que permitem compreender o comportamento do indivíduo. Por exemplo, na questão da educação. Ela é revelada como de grande importância para que se sirva de, como eu posso falar, de contingências favoráveis para que o educador ele possa desenvolver o comportamento do aluno, a competência do aluno, dentre outras situações. Deste modo, a partir dessa abordagem, é necessário que o professor, que nós possamos entender o comportamento dos alunos em sala de aula. Devemos entender como tais comportamentos, por que esses comportamentos ocorrem, e é preciso que se vá a fundo nessas questões. Por outro lado, também envolve a questão de avaliarmos as interações antepassadas do aluno, bem como o seu ambiente, para poder compreender o porquê de tal comportamento. Porque temos que utilizar reforços, temos que utilizar os reforçadores. E, por exemplo, se o aluno ele recebe determinado elogio em suas atividades, a probabilidade de isso gerar influência para que ele repita essa atividade é muito grande. Mas também existem outras atitudes que não geram influência nos alunos. Então, ocorre sempre essas divergências. Bom, agora falando sobre o condicionamento operante e alguns conceitos, De acordo com Skinner, o comportamento operante, ele ocorre sem nenhum estímulo externo observável. Então, ele vai afirmar de que a resposta do organismo é aparentemente espontânea, porque não necessita que haja um estímulo para que se tenha essa resposta. No entanto, o comportamento não é qualquer ação do indivíduo, mas ele pode ter as suas contribuições ao ambiente, ou seja, gerar modificações, E tanto o ambiente pode gerar modificações no indivíduo, assim sucessivamente. E as consequências, desse comportamento, elas são definidas como reforçadores. E para Baum, uma aprendizagem operante, ela ocorre como consequência de uma relação entre um estímulo e uma atividade. E sobre esses reforçadores, existem os reforçadores negativos, que são aqueles definidos por resultados insatisfatórios, aversivos, e também existem os reforçadores positivos, que eles se dão por meio de recompensas, se dão por meio de elogios, de notas. E aí, por exemplo, o aluno, quando realiza uma atividade, se ele receber um reforçador positivo do professor, isso vai aumentar a probabilidade de que este aluno ele realize mais vezes aquela determinada atividade, aquela determinada função. Bom, e dentro desse condicionamento operante está o foco está, na verdade, sobre o que o aluno faz, as circunstâncias as quais faz e as consequências de sua ação. Então, isso se denomina as contingências do comportamento. E é preciso se utilizar desses reforçadores para poder contribuir no desenvolvimento do aluno. E aí é onde o Skinner vai citar a questão da modelagem, que é justamente esse processo de reforçamento que o professor pode utilizar para que, voluntário ou involuntariamente, ele esteja instigando o desenvolvimento do aluno. E ainda assim, esses comportamentos, assim como os reforçadores, eles podem se diversificar
conforme a cultura de cada professor, de cada aluno. Skinner também, sobre a educação e a aquisição de novos comportamentos, ele vê a educação como uma ferramenta essencial para que pudéssemos compreender o estabelecimento de comportamentos que serão importantes, para o indivíduo no futuro. Nesse sentido, a escola ela vai se utilizar de uma gama de reforçadores artificiais que podem influenciar no comportamento do aluno, como, por exemplo, as notas, os elogios, as recompensas. E a escola ela trabalha principalmente com a aquisição de novos comportamentos e não tanto com a manutenção destes. E todo esse processo ele vai se fazer importante para o desenvolvimento do aluno e para as consequências futuras. Olá, eu vou falar um pouco sobre a relação ensino e aprendizagem segundo Skinner. Então, o que Skinner vem colocar nessa questão? Skinner traz que a aprendizagem está ligada ao comportamento, que ela concentra-se na capacidade de estimular ou reprimir comportamentos, sejam eles desejáveis ou indesejáveis, e que ela ocorre ainda através de estímulos e reforços. Desse modo, o professor ele tem que estar atento ao comportamento do aluno, ele tem que observar, e a partir dessa observação é que ele vai ver onde está a necessidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. E a partir dessa observação também, ele tem que arranjar métodos que ajudem no processo de aprendizagem do aluno. E em seguida, Skinner coloca outro tópico muito interessante, que é o professor e a instrução programada. O que é isso? Skinner ele simplesmente traz a questão da instrução, da organização. Ele defende que para que haja um entendimento, uma compreensão, o professor ele deve traçar métodos, objetivos, planejamento para que ele obtenha sucesso no seu ensino. Skinner aponta as máquinas de ensinar, que são aparelhos com a utilização de passos graduais no processo de aprendizagem, como um método eficaz na sala de aula. Assim, o reforço é dado por um sinal indicando o acerto da resposta do aprendiz à pergunta que é feita pela máquina. A máquina é programada para permitir a apresentação gradual do conteúdo. Skinner acredita que, por exercer funções simples, as máquinas iriam livrar os professores de tais tarefas. O papel da máquina era reforçar ou não a resposta do aluno, cabendo aos educadores e à escola definir a programação do estudo. Para Skinner, a professora pode começar a funcionar não no lugar de uma máquina barata, mas através dos contatos intelectuais, culturais e emocionais daquele tipo de testemunha da natureza do ser humano. Para que essas máquinas sejam eficazes, é necessário que a resposta do aluno a alguma pergunta não seja escolher entre múltiplas opções e sim relembrar. Skinner afirma que é possível ensinar um aluno a estudar e que para tanto, deve-se ensinar-lhe técnicas de autogoverno para que o aluno lembre-se do que viu e ouviu. Quando vemos a sala de aulas, vemos a escassez com que são apresentados os reforçadores positivos aos alunos. Em alguns casos, o próprio aluno é capaz de observar o sucesso de sua aprendizagem e ter seu comportamento de aprender reforçado. Porém, no início do processo, a fonte principal de reforço é o professor. Diante do mau comportamento ou desempenho escolar entre os alunos, eles podem ser punidos, o que pode ser um castigo, repreensão, ameaça ou até expulsão da sala. Skinner manteve-se contundente em sua condenação da punição por acreditar que os estímulos aversivos resultariam em efeitos colaterais que eram indesejáveis. Ainda que as punições tinham condições de eliminar ou enfraquecer o comportamento inadequado, elas não têm papel intrusivo. Mesmo que o aluno fique quieto, isso não implicaria na sua aprendizagem. O reforço positivo é mais eficaz do que a punição quando se trata de querer alterar algum comportamento. Existem diversas maneiras de ensinar o indivíduo e fazer algo. A modelagem, por exemplo, é uma delas. Porém, apesar de eficiente, ela pode trazer sentimentos aversivos.
Devemos lembrar que para qualquer método ou programação que a instituição de ensino for usar, é necessário conhecimento de interesses da história do indivíduo, pois isso são variáveis que vão determinar o que é reforçado para uma pessoa.